Boa noite, a paz de Cristo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, meu príncipe, minha princesa. Boa noite, povo de Deus. Povo alegre, povo que está a resistir à quarentena. Vamos resistir, sim, vamos resistir, porque nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos aos lugares, nos adaptamos aos alimentos e o ser humano está preparado para se adaptar às situações. Eh, Eu quero passar para a segunda parte da nossa meditação. Amém? Estamos a falar da certeza da salvação, ok? Estamos a falar da certeza da salvação. Eu quero trazer para você uma situação que aconteceu hoje. Uma situação que aconteceu hoje. Alguém perguntou-me o seguinte, mas por que é que nós temos que ser salvos? Temos que ser salvos de quê? De quem? Né? Por que a certeza da salvação? Eu vi o teu vídeo ontem e ontem falaste acerca de que precisamos, de que Jesus veio para que nós tivéssemos ou tenhamos vida e vida plena, vida abundante, vida com propósito. Será que só Jesus é que pode nos dar essa vida com propósito? Por que que as coisas têm que passar por Jesus? Eu achei a pergunta pertinente, achei interessante. Eu respondi a essa pessoa, mas eu creio que, como muitos amigos, né, que não são cristãos, também têm assistido, né, os vídeos com a família, eu vou tentar aqui em breves 1 ou 2 minutos tentar responder. Eu acredito na criação dos céus e da terra como sendo algo que foi criado por Deus, o único Deus que criou os céus e a terra. Acredito plenamente na história verídica, verdadeira de Adão e Eva, os representantes da raça humana, que um dia eles falharam com Deus, né? Falharam com Deus e a Bíblia diz que eles foram expulsos da presença de Deus. E a partir daí Deus começou um processo de resgate da raça humana, ok? A partir da expulsão de Adão e Eva, Deus não nos abandonou, nós não ficamos no abandono, não caímos nas mãos do ninguém, do inimigo, como muitos costumam dizer. Nós não caímos no abandono, pelo contrário, Deus começou um plano de resgate para resgatar a mim e a ti, para sermos de novo como Ele nos projetou, pessoas livres, pessoas com consciência plena, pessoas que amam, pessoas que vivam só fazendo o bem. Então, esse plano de resgate culminou com a vinda de Jesus Cristo. Por isso é que nós ontem vimos em João 3,16, no livro da Bíblia, em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, depender dele, não se perca, mas tenha a vida eterna. Ou seja, mostra que Deus não abandonou a humanidade. Deus não nos abandonou. Deus nos ama de tal maneira que ele arquitetou um plano de resgate para mim e para ti. E esse plano se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo veio como plano de resgate. Plano de Deus para resgatar a humanidade. Então, hoje, a humanidade, eu e você, só podemos ter vida plena se voluntariamente nós entrarmos no plano de Deus. Por isso é que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Isso é o quê? É vida plena e com propósito, ok? Então, fica essa breve explicação
por que Jesus veio, e mais lá para frente nós vamos falando acerca desse mistério da vinda de Jesus. Hoje eu quero falar para você que nós estamos a falar da certeza da salvação, das 4 leis espirituais, e hoje vamos falar da segunda lei, ok? Hoje vamos falar da segunda lei. Eu quero ler um texto da Bíblia que está no livro de Provérbios, no capítulo Provérbios 28, se não estou em erro aqui, Provérbios 28, do capítulo 13 e capítulo 14, ok? Vou folhear aqui a minha Bíblia também. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14. O versículo 13 diz assim: o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. E no versículo 14 diz: feliz ou bem-aventurado o homem que sempre está temeroso, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Em outras traduções diz que bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Então, nesta segunda lei espiritual, nós encontramos a lei do pecado, ok? A lei do pecado. A primeira lei é a lei do amor, que vimos no vídeo passado. A lei do amor. Falamos da lei do amor, dentro da lei do amor falamos do amor de Deus e o plano de Deus. Hoje, conforme estás aí reunido já com a tua família, os teus filhinhos, eu recebi algumas mensagens dessas e muito obrigado, porque Deus tem abençoado a tua vida, Deus tem abençoado a minha vida também. Neste momento aqui são 22 horas e qualquer coisa, 22 horas e 55 minutos, é mais ou menos as horas em que eu faço os vídeos. Então, na lei do pecado, nós encontramos 2 situações também. O homem no estado de pecado, né? E o homem separado de Deus. O que é que nos separa de Deus? É o pecado. O que é que faz com que eu e você não consigamos ou não conseguimos alcançar a vida de Deus, uma vida plena? Por que que você às vezes se porta bem e outras vezes se porta mal? Por que que às vezes estamos bem com uns e outras vezes estamos mal? Por causa dessa segunda lei que eu vou explicar aqui para você. O que é que acontece? Dentro da segunda lei encontramos o seguinte: o homem é pecador e ele está separado de Deus. Por isso o homem não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano que Deus tem para a sua vida. Ou seja, o homem é pecador. Nós, como pecadores e separados de Deus, não temos como experimentar o amor de Deus e nem o plano de Deus. Por isso é que existem muitas pessoas que não conseguem amar de verdade. Existem muitas pessoas que não conseguem viver uma vida plena, uma vida com propósito. Por quê? Porque não experimentaram ainda o amor de Deus. E não experimentaram e não entraram na visão do plano de Deus. Então, nesta segunda lei, que é a lei do pecado, nós encontramos um texto da Bíblia que eu quero ver aqui, que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, traduzindo por miúdos, todos cometeram erros, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Glória é o quê? Da presença de Deus, da manifestação de Deus para trazer amor e propósito na tua vida. Então o pecado provoca isso. O pecado traz separação entre eu e Deus.
entre você e Deus. Ok? O pecado é o quê? O pecado é tudo aquilo que eu e você fizemos, ou vamos fazer, ou estamos a fazer que não agrada a Deus. Agora, existe um estado. O homem, quando nasce, aquele bebê quando nasce, a criança quando nasce, já nasce no estado pecaminoso. Já nasce como pecador. O estado é pecador. Ela ainda não está a cometer pecado, mas já nasce pecador. Ok? Já nasce dentro do território do pecado. Então o que acontece? Por quê? Porque os primeiros representantes da raça humana cometeram pecado. Então por isso é que a Bíblia está dizendo: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Isso está lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. O que acontece? Deus criou o homem, eu e você, para vivermos em um relacionamento pleno com Ele. Ok? Deus criou isso, Ele fez. Ele criou eu e você para quê? Para vivermos um relacionamento íntimo com Ele. Para vivermos uma vida íntima com Deus. Mas por causa da desobediência e rebeldia, ok? Por causa da desobediência e rebeldia, eu faço o que eu quero, eu faço do meu jeito. Isso é desobediência e rebeldia. Nós então, por causa disso, escolhemos o nosso próprio caminho, ok? E esse relacionamento com Deus, ele se desfaz quando nós escolhemos o nosso próprio caminho, ok? Isso é, o homem é pecador, o homem no estado de pecado, ok? O homem no estado de pecado é o homem desobediente. É a vida de desobediência. É a vida de eu faço do meu jeito. Não, o meu ponto de vista é esse. Eu não abro mão do meu ponto de vista. Não, eu já sou assim. Não, eu adoro Deus se eu quiser. Não, eu adoro a Deus do meu jeito. Não existe adorar a Deus do teu jeito. Não existe fazer do teu jeito. Isso é rebeldia. Isso é desobediência a Deus. Então, precisamos entender essa situação nesta segunda lei espiritual, que é a lei do pecado. Ou seja, o tema hoje é a culpa. Então, quando o homem escolhe fazer o seu próprio caminho, quando o homem escolhe viver do seu jeito, o relacionamento com Deus se desfaz. E a Bíblia diz que esse estado de independência de Deus, que é caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, esse estado é que se evidencia e é o que a Bíblia chama de pecado, ok? O estado de rebelião, o estado da pessoa se tornar indiferente, o fato da pessoa querer buscar as coisas do seu próprio jeito, fazer as coisas da sua própria maneira, da sua própria vontade, ok? Isso é que a Bíblia caracteriza como pecado. Pecado não é só matar, roubar, falar mal do irmão, da vizinha, fofocar. Não. Qualquer atitude de indiferença, qualquer atitude de independência de Deus é pecado. É pecado. Presta atenção hoje. Por isso que eu e você não podemos começar nenhuma oração a Deus, não podemos entrar na presença de Deus sem primeiro confessar o nosso pecado, porque nós pecamos em pensamentos, pecamos em ações. Às vezes você está a dormir, às vezes você acorda já pensa mal, às vezes você está no trabalho, passa um mau pensamento, você se torna, sabe? Quanto tempo eu e você passamos na presença de Deus? Quanto tempo eu e você passamos a ler a Bíblia? Quanto tempo eu e você passamos a fazer coisas que agradam a Deus, coisas que glorificam a Deus? Então, quando você não faz isso 1 minuto, 2 minutos, 3 dias, 4 dias, você está num estado de independência já. Já é pecado. Já é pecado. Está percebendo? Então, isso é que provoca a separação de eu e Deus. Isso é que provoca a separação entre você e Deus. Não vale a pena eu dizer, eu acredito em Deus, estou bem. Não estás. Não estou. Ok?
E agora um outro texto que eu quero ler aqui, que diz que da separação espiritual. Eu li o texto que diz que todos pecaram, né? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Agora nós vamos ver como é que esse homem está separado de Deus. Como é que nós estamos separados de Deus? Romanos 6:23, ele diz que pois o salário do pecado é a morte. Separação espiritual. Nós estamos separados de Deus espiritualmente. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado é a morte espiritual. Então, quando eu desobedeço a Deus, eu morro espiritualmente. Quando eu decido fazer a minha vontade, em detrimento da vontade de Deus, eu morro espiritualmente. Por isso é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você não trabalha durante 30 dias. Agora eu e você não está em crise esses dias todos porque não estás a trabalhar. Você não está preocupado se realmente vai receber o salário ou não. Salário é resultado daquilo que você faz. Ok? E a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Ou seja, você recebe como recompensa a morte. A recompensa do pecado é a morte. Ok? Deus é santo. E nós, como homens, somos pecadores. Então, existe um grande abismo que nos separa de Deus. O pouquíssimo que eu penso, diferente daquilo do que a Bíblia diz, já me cria um abismo entre eu e Deus. Meu querido, meu príncipe, minha princesa, presta atenção no ensino de hoje. Eu e você, qualquer situação que a gente faça, que desagrada o plano, o amor de Deus, já nos separa de Deus, já provoca um grande abismo entre eu e Deus. Você pode dizer, mas eu sou católico, mas eu já nasci na igreja evangélica, eu já nasci cristão. Não é nascer cristão que te faz ter certeza da salvação. Eu também nasci cristão, sou neto de pastor, filho de pastor, mas se eu não tiver certeza da salvação, eu não tenho relacionamento com Deus. Eu posso ter relacionamento com a igreja, eu posso ter relacionamento com os cristãos, mas o relacionamento com Deus, ele é visto agora. Eu na minha casa, você na tua casa. Como eu já disse no vídeo anterior, você é o templo do Espírito Santo. Amém? Então, para concluir esse ensino de hoje, existe um abismo muito grande que me separa de Deus. E esse abismo, ele foi criado, ele foi feito, ele existe através do pecado, através da minha desobediência, através da minha maneira de viver que não agrada a Deus, através da minha independência. Eu me torno independente, automaticamente eu crio um abismo entre eu e Deus. Amém? Meu príncipe, minha princesa, Deus te abençoe muito. Primeira lei espiritual, o amor de Deus, a lei do amor. Segunda lei espiritual, a lei do pecado. A lei do amor consiste em quê? Que o amor de Deus e o plano de Deus. A lei do pecado consiste em duas coisas. O homem é pecador e o homem está separado de Deus. Amém? Resumo. Vamos orar? Deixa eu orar por ti. Não entre em crise. Se você precisar de alguma ajuda, se você precisar de algum apoio, ok? Pode ligar, pode mandar mensagem. Se você não sei em que parte do mundo é que você está, mas você coloca o mais 351 e 934 64 2878, ok? Mais 351 para Portugal, 924 34 2878. Você está fora de Portugal, está em outro país, pode colocar o indicativo que é o mais 351. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar por ti, porque eu disse que
os vídeos seriam vídeos de 20, 30 minutos no máximo. E eu quero fazer pelo menos 20 minutos, porque muitos baixam no WhatsApp e não conseguem baixar muito tempo, ok? Então, vai lá na nossa página do YouTube, Osvaldo de Souza, ok? Baixa lá, faz a tua subscrição, inscreva-te no canal, partilha para que muita gente possa ser abençoada através da minha vida, através da tua vida, e você se tornar um canal de bênção para os outros. Vamos orar a Deus, então? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho. Oh Deus, te agradecemos porque hoje podemos entender um pouco mais de que afinal existem leis espirituais para regularem a vida do ser humano. Nós vimos no vídeo passado a lei do amor, que consiste no amor de Deus e o plano de Deus. E hoje vimos, Senhor, a lei do pecado, que consiste no que o homem é pecador e o homem está separado de Deus. Senhor, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, ajuda-nos a entendermos a Tua vontade e queremos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Nesta hora, ó Deus, eu quero orar pelas famílias todas que estão de quarentena, em Portugal, no Brasil, em Angola, em todos esses países onde essa epidemia, onde essa pandemia já assolou, já tem derrubado vidas. Senhor, vem consolar as famílias que já perderam os seus entes queridos, meu Pai, no nome de Jesus. E Deus abençoa, Senhor, e cura aqueles que estão nos hospitais, que já contraíram o vírus. Senhor, qualquer situação, derrama a Tua presença sobre estas nações. E agora é tempo de mostrar, Senhor, de que nós somos a Tua igreja, de que o Senhor ouve o nosso clamor e que as coisas funcionam para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, por mais um vídeo. Pai, que a minha voz, que a minha presença, a minha palavra, que é Tua palavra, que a palavra é Tua, Senhor, que tudo que eu estou a ministrar aqui possa chegar até os confins da terra, possa chegar até o último irmão lá no hospital, Senhor, que sirva de ânimo, de consolo. Tudo isso eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe muito. Se você ligar, eu vou atender. Se eu não atender, você deixa a mensagem. Mas vai lá no YouTube, abre lá na televisão, você já tem isso na televisão, e assista com a família, com os teus filhos, e faça com que eles tenham certeza da salvação. Faça com que eles tenham um compromisso sério com Deus. Amém? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?